O aeroporto de Denver voltou a virar assunto, mas desta vez existe algo nessa história que simplesmente não parece bater. Número 1. Um passageiro estava seguindo em direção ao seu voo, quando algo estranho chamou sua atenção. Os cartazes espalhados pelo aeroporto não pareciam propagandas comuns. Um deles mostrava um símbolo associado aos Illuminati, acompanhado de uma frase em destaque que dizia "construção ou encobrimento". Ele caminhou um pouco mais e viu outro pôster mostrando uma criatura reptiliana, vestida como se fosse uma pessoa normal. Aquelas imagens imediatamente lembravam antigas teorias de conspiração, forças secretas, sociedades escondidas, Illuminati e seres reptilianos vivendo entre humanos e influenciando decisões sem que ninguém percebesse. Ver esse tipo de cartaz dentro de um aeroporto deixou muita gente desconfiada. Nada ali parecia acidental. Para alguns, aquilo poderia ser apenas uma campanha provocativa. Para outros, parecia uma tentativa de acostumar as pessoas com a presença dessas ideias. Talvez fosse uma forma de normalizar símbolos estranhos, ou talvez fizesse parte de algo maior, uma agenda silenciosa, preparando o público para uma realidade que ninguém estaria pronto para encarar. Número 2. Quando você olha para o Aeroporto Internacional de Denver, ele parece apenas mais um aeroporto movimentado, cheio de passageiros, malas e portões de embarque. Mas, abaixo dos terminais, existe um mundo escondido que alimenta rumores há décadas. No começo dos anos 90, engenheiros construíram quilômetros de túneis para receber um sistema automatizado de bagagens, considerado muito moderno para a época. A ideia era ousada, mas o sistema fracassou de maneira impressionante. Carrinhos batiam uns nos outros, o software falhava e muitas malas acabavam danificadas ou destruídas. Ninguém sabe exatamente tudo o que aconteceu ali, e muitos desses túneis acabaram abandonados. Com o passar dos anos, os rumores começaram a crescer. Algumas pessoas afirmam que o aeroporto teve construção sobre bunkers secretos subterrâneos, onde seres extraterrestres estariam escondidos ou sob estudo. Esses boatos ganharam ainda mais força, porque viajantes, até hoje, dizem ouvir vozes assustadoras surgindo das profundezas do local. Número 3. Meios de comunicação de várias partes do mundo já comentaram sobre símbolos estranhos e desenhos misteriosos dentro do Aeroporto Internacional de Denver, tratando esses elementos como combustível para teorias de conspiração. Segundo alguns relatos, certos símbolos pareciam tão incomuns que muita gente começou a especular sobre alienígenas ou sociedades secretas operando por baixo do aeroporto. Mesmo assim, o próprio aeroporto e várias reportagens classificaram essas afirmações como infundadas. Funcionários explicaram que muitas obras fazem parte do programa de arte pública do local, com inspiração em culturas indígenas norte-americanas e em temas sociais. Expressões como Comissão Aeroportuária do Novo Mundo receberam explicação como termos usados durante a fase de planejamento, e alguns símbolos estranhos tiveram ligação com códigos de construção, não com agendas secretas. Ainda assim, para muitos espectadores, essas explicações parecem apenas mais uma camada de encobrimento. É como se todo o material oficial tivesse surgido para desacreditar qualquer teoria de conspiração e deixar uma pergunta no ar. O que eles não estão mostrando? Existem várias outras pistas que continuam alimentando essas teorias, como o nome Comissão Aeroportuária do Novo Mundo e a ideia de que existe uma sala proibida em algum ponto do aeroporto. O Aeroporto Internacional de Denver, muitas vezes apelidado por alguns conspiracionistas de Portões do Inferno, há muito tempo aparece cercado por rumores que o associam à nova ordem mundial, aos Illuminati e a forças ocultas. E ao que parece, Denver ainda não terminou de revelar seus segredos. Número 4. No momento em que um passageiro entrou no aeroporto, ele sentiu que havia algo errado. Durante uma transmissão ao vivo, ele notou murais cobrindo as paredes. Eram imagens estranhas, desconfortáveis, quase como se tivessem sido colocadas ali de propósito, para causar inquietação. A curiosidade o fez continuar andando. Então, segundo o relato, ele pressionou um botão no chão, e um elevador se abriu, levando a uma sala escondida. Lá dentro, pessoas usando túnicas vermelhas e máscaras incomuns pareciam realizar algum tipo de ritual. A transmissão ao vivo teria mostrado apenas alguns segundos antes de sofrer interrupção. O que aconteceu com o homem depois disso permanece sem explicação. Para quem acredita na história,
ele pode ter entrado em uma área reservada apenas a membros de um culto, um mundo secreto dentro do aeroporto, de onde talvez nenhum estranho consiga voltar. Número 5. Durante a construção do aeroporto, trabalhadores teriam encontrado grafites estranhos nas áreas mais profundas dos túneis. Os desenhos chamaram rapidamente a atenção da mídia. Alguns diziam que aqueles símbolos não se pareciam com nada visto na Terra, o que fez surgir a teoria de que poderiam ser marcas deixadas por seres de outro mundo. As fotos começaram a circular rapidamente, fortalecendo a ideia de que haveria um universo oculto debaixo do aeroporto. Autoridades trataram tudo como arte feita durante a construção, mas alguns trabalhadores negaram ter criado os desenhos. Isso fez o mistério crescer ainda mais. Hoje, muita gente acredita que essas marcas seriam uma prova de que algo incomum permanece escondido no subsolo. Talvez uma base secreta protegida silenciosamente por pessoas poderosas. Número 6. Um trabalhador da área de cargas teria notado uma porta que ficou lacrada por anos e que, de repente, apareceu aberta. Movido pela curiosidade, ele entrou. O que viu, segundo o relato, era chocante. Pessoas vestidas com túnicas brancas realizavam um ritual estranho, com movimentos lentos, calculados e perturbadores. Ele conseguiu gravar um vídeo pouco nítido, mas suficiente para sugerir a existência de um culto escondido, funcionando em segredo. Pouco depois, o vídeo teria acabado apagado, sem qualquer explicação. O detalhe mais inquietante é que o trabalhador nunca teria voltado. Isso levou muita gente a se perguntar se algumas áreas do aeroporto são apenas fachadas, ou se, na verdade, funcionam como entrada para algo muito mais sombrio. Número 7. A estátua conhecida como Blucifer, o famoso cavalo azul do aeroporto, também virou parte dessa controvérsia. Recentemente, ela sofreu vandalismo com tinta laranja nas patas. As autoridades começaram a trabalhar na restauração, enquanto a polícia investigava o caso. Mas o incidente levantou perguntas ainda mais profundas. Por que aquela estátua teve instalação ali? E por que o apelido dela parece lembrar o nome Lúcifer? Alguns acreditam que ela é mais do que uma obra de arte. Para essas pessoas, o cavalo seria um símbolo colocado ali para normalizar forças sombrias. Outros acham que ele pode ser uma pista sobre cultos secretos operando atrás das paredes do aeroporto. Seja como for, a figura do cavalo azul continua sendo uma das imagens mais marcantes e controversas de Denver. Número 8. Outro evento estranho aconteceu quando um balão apareceu sobre a região metropolitana de Denver em uma manhã de sexta-feira. Vídeos publicados no TikTok viralizaram rapidamente, mostrando o objeto flutuando com uma forma incomum. As autoridades disseram que se tratava de um balão do tipo Stratolite, carregando equipamento de pesquisa da Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço ao longo do Paralelo 40, projetado para permanecer em grande altitude. Mesmo assim, muita gente não se convenceu. O movimento do objeto não parecia o de um balão comum. Para alguns espectadores, aquela explicação poderia ser uma tentativa de esconder algo mais estranho, talvez uma tecnologia não humana disfarçada de equipamento científico. Número 9. Um fotógrafo que trabalhava em um anúncio do aeroporto não percebeu nada incomum enquanto fazia as imagens, mas quando revisou as fotos, notou algo assustador. Em uma das janelas, havia uma mulher pálida olhando para fora. A presença dela parecia fora de lugar, quase impossível de explicar. Seria apenas um jogo de luzes? Um reflexo? Ou algo mais? A imagem fez muita gente questionar o que realmente se esconde atrás das paredes do aeroporto e por que algumas presenças parecem nunca querer sair. Número 10. Também houve observação de orbes brilhantes se movendo lentamente em linhas retas, perfeitamente alinhados. Eles desapareciam atrás das nuvens e reapareciam instantes depois. O detalhe mais perturbador é que aeroportos são áreas altamente controladas, cheias de radares, câmeras e monitoramento constante. Mesmo assim, aquelas luzes se moviam sem uma explicação clara. Algumas pessoas começaram a acreditar que entidades extraterrestres poderiam estar observando locais importantes da atividade humana. Número 11. Por fim, um vídeo viral mostrou luzes vermelhas no chão de um aeroporto, enquanto todo o restante parecia funcionar normalmente. Algumas pessoas disseram que era apenas uma instalação comum. Outras acreditaram que poderia ser algo mais profundo, talvez uma base oculta ou uma entrada para outro mundo, bem abaixo dos pés de todos. Número 12. Apesar do aviso do comandante para que ninguém abrisse as janelas enquanto o avião estava na pista, um passageiro não conseguiu resistir.
Nesse momento, o pânico começou. Uma figura parecida com um monstro estava sendo carregada para dentro da aeronave, e de forma estranha, militares também estavam presentes. Parecia que eles escoltavam tanto a criatura quanto algum segredo sombrio. O vídeo terminou de repente, rápido demais, mas bastou para provocar especulações sobre uma possível conexão entre autoridades e forças extraterrestres. Alguns disseram que poderia ser um experimento confidencial, algo criado em laboratório, não descoberto na natureza. Outros temeram que fosse uma criatura extinta, sendo transportada em segredo. Depois que o vídeo viralizou, o governo tentou explicar o caso, dizendo que se tratava de um robô cenográfico de uma exibição com tema de safari sendo transportado. Mas muitos espectadores não acreditaram nessa versão. Número 13. Em outro aeroporto, um homem esperava perto do balcão de atendimento, parecendo completamente normal. Mas algo chamou a atenção da câmera de segurança. Sua túnica se mexeu, e o que apareceu por baixo não pareciam pernas humanas, pareciam cascos. As imagens deixaram a equipe de segurança em choque. Mais tarde, quando as autoridades correram para verificar, o homem havia desaparecido, sem deixar nenhum rastro. Para quem acredita no vídeo, ficou claro que ele não era um homem comum, mas uma entidade disfarçada de viajante. E a parte mais assustadora dessa teoria é pensar que você talvez nunca saiba se a pessoa ao seu lado é realmente humana. Número 14. Esses vídeos gravados em aeroportos mostram acontecimentos verdadeiramente inacreditáveis. Em um deles, uma garota caminhava pelo terminal quando desapareceu no meio de um passo. Mas não parou por aí. Viajantes que esperavam por perto também começaram a desaparecer, um após o outro. O aeroporto entrou em caos. Segundo quem defende a autenticidade das imagens, não parecia falha de câmera nem edição de vídeo. As câmeras de segurança teriam registrado claramente o momento. Muitos passaram a acreditar que se tratava de abduções alienígenas, com portais invisíveis sugando humanos em plena vista de todos. O aeroporto, antes apenas um local de rotina, teria se tornado uma porta oculta para o desconhecido, deixando testemunhas apavoradas e autoridades sem respostas. Número 15. No aeroporto de Denver, uma mulher começou de repente a ler uma carta em voz alta. Sua voz tremia enquanto as pessoas paravam para olhar. A situação não parecia normal. Ela dizia que estava sob obrigação de falar e que seus filhos estariam em risco caso se recusasse. Eu não sou terrorista. A minha vida e a vida dos meus filhos estão em perigo se eu disser o que sei. A mensagem sugeria um incidente grave que poderia afetar os Estados Unidos, e a forma como ela falava dava a impressão de que estava sob pressão. Testemunhas rapidamente pegaram seus celulares, tentando entender o que estava acontecendo. De forma surpreendente, ela insistiu em fazer um teste com uma caneta e implorou por proteção. Em poucos instantes, as autoridades intervieram e a levaram embora. Desde então, não surgiram atualizações claras sobre o caso. Restou apenas uma pergunta: se ela estava dizendo a verdade, quem teria poder suficiente para controlá-la? Número 16. Aeroportos foram feitos para aviões, não para objetos voadores não identificados. Mas, em um aeroporto de Nova York, algo inesperado teria acontecido. Um objeto voador não identificado supostamente fez um pouso de emergência na pista, fazendo com que oficiais corressem até o local. Dentro dele, teriam encontrado um alienígena cinza, colocado imediatamente sob custódia. A reviravolta surgiu poucas horas depois, quando apareceram relatos de que a criatura havia desaparecido. Alguns dizem que ela usou poderes desconhecidos para escapar. Outros acreditam que o governo a removeu secretamente para uma instalação escondida. De qualquer forma, o incidente deixou muitas pessoas questionando o que realmente acontece atrás das portas de um aeroporto, e se o mundo algum dia conhecerá a verdade. Número 17. No dia 7 de julho de 2010, o Aeroporto Internacional de Shaoshan, em Hangzhou, na China, fechou temporariamente seu espaço aéreo depois de relatos sobre um objeto misterioso no céu. Passageiros e controladores de tráfego aéreo observaram luzes brilhantes que não correspondiam a nenhuma aeronave conhecida. Entre 8h45 da noite e 9h41, voos de saída acabaram interrompidos, e voos que chegavam tiveram desvio para cidades como Ningbo, Wuxi e Xangai, deixando muitos passageiros presos e confusos. Funcionários do aeroporto confirmaram os avistamentos, mas nenhuma explicação definitiva apareceu naquele momento.
A mídia chinesa cobriu rapidamente o caso, e a Administração de Aviação Civil anunciou uma investigação. Até hoje, o objeto permanece cercado de especulações, deixando o céu de Hangzhou envolto em mistério. Número 18. Passageiros aguardavam seu voo quando uma jovem começou a gritar e atacar pessoas ao redor. Ela não parecia ter controle sobre si mesma, como se estivesse tomada por alguma força externa. A segurança tentou acalmá-la, mas nada parecia funcionar, até que finalmente ela teve retirada da área de embarque. Incidentes como esse fazem muita gente questionar a segurança nos aeroportos. Afinal, eventos estranhos parecem acontecer com cada vez mais frequência, em lugares que antes eram vistos como totalmente controlados. Número 19. Um passageiro da American Airlines apareceu em imagens rosnando e sibilando durante um voo. Os passageiros de uma rota entre Los Angeles e Salt Lake City enfrentaram uma situação assustadora quando um homem começou a rosnar, fazer sons estranhos e agir de forma agressiva. Ele gritou com outros passageiros, confrontou a tripulação e chegou a morder a própria máscara enquanto cambaleava pelo corredor. As autoridades o retiraram com calma depois do pouso, mas muitos que estavam a bordo sentiram que havia algo errado. Era como se ele não estivesse completamente consciente, como se estivesse sob influência de uma força invisível. A Administração Federal de Aviação reforça a política de tolerância zero para esse tipo de comportamento, mas, para quem viu a cena, a pergunta sobre o que o controlava continua sem resposta. Ele insultava pessoas, gritava e fazia gestos obscenos. Número 20. Pânico reptiliano. No dia 30 de junho de 2023, algo estranho aconteceu em um avião no aeroporto de Zadar, na Croácia. Um boxeador britânico entrou em pânico e começou a gritar sobre algo que ninguém mais conseguia ver, chamando aquilo de demônio. As pessoas ao redor tentaram controlá-lo. O vídeo apareceu primeiro no TikTok, mas acabou removido rapidamente. Pouco depois, reapareceu em outras plataformas e voltou a viralizar. Alguns fãs de Os Simpsons notaram uma conexão inquietante, já que a série já brincou com a ideia de seres reptilianos vivendo entre humanos. A maioria desses relatos vem dos Estados Unidos, o que faz algumas pessoas questionarem a possível existência de sociedades secretas ou bases extraterrestres. Depois daquele dia, segundo boatos, o boxeador teria desaparecido. A situação ficou ainda mais estranha quando uma mulher do mesmo voo afirmou que havia um passageiro com aparência reptiliana, visível apenas para algumas pessoas. Número 21. Uma garota desapareceu de repente, deixando sua bagagem para trás. A jovem que estava atrás dela gritou em pânico, sem entender o que tinha acabado de presenciar. Parecia que a passageira havia sido transportada por um portal invisível. O aeroporto, antes comum e previsível, passou a parecer o cenário de um segredo assustador, onde humanos nem sempre estão seguros, e forças desconhecidas podem estar observando, esperando apenas o momento certo para agir. Número 22. Durante um voo, uma passageira deixou todos ao redor inquietos. De repente, começou a se comportar de maneira estranha, subindo nos assentos e tocando o teto da aeronave. Ela parecia furiosa, fora de controle, como se algo tivesse tomado conta dela. Os passageiros ficaram paralisados, enquanto ela se movia de forma imprevisível. A tripulação e a segurança tentaram acalmá-la, mas nada funcionava. A situação continuou durante boa parte do voo, sem explicação clara. Só depois do pouso, ela teve retirada. Para quem estava a bordo, aquilo não pareceu apenas um episódio de descontrole, mas algo muito mais perturbador. Número 23. Este caso é recente, do dia 6 de fevereiro de 2026, perto do aeroporto de El Paso. Um vídeo começou a circular poucas horas antes de as autoridades restringirem o espaço aéreo da região. O que apareceu nas imagens foram orbes brilhantes flutuando em silêncio. As autoridades disseram que se tratava de um balão em espaço restrito, mas moradores locais não se convenceram. O objeto parecia permanecer imóvel, diferente do comportamento esperado de um balão comum. Muitos acreditaram que poderia ser uma nave de outro mundo. O fechamento repentino do espaço aéreo apenas aumentou as suspeitas de que algo estava sendo escondido. Número 24. A Área 51 sempre atraiu atenção por causa de avistamentos estranhos, e desta vez, algo incomum teria sido captado. Um disco flutuava sobre uma aeronave militar e desapareceu quase instantaneamente.
Seu movimento parecia preciso, não aleatório. Para alguns observadores, aquilo não parecia apenas um segredo militar. Parecia uma indicação clara de que a Área 51 poderia ser mais do que uma base. Talvez fosse um ponto de saída para naves de outro mundo. Número 25. Em uma montanha próxima a um aeroporto, uma testemunha gravou algo assustador. Uma nave escura teria pousado, e ao se aproximar, o homem viu entidades estranhas caminhando. De repente, elas perceberam sua presença e começaram a persegui-lo. O vídeo terminou abruptamente. O homem nunca mais teria sido encontrado, restando apenas seu celular. E a grande pergunta ficou no ar: que segredos aquela nave escondia? Número 26. Uma mulher sobrevoava Nova York com sua filha, quando decidiu gravar a paisagem pela janela, mas acabou captando algo inesperado. Um objeto cilíndrico se movia em alta velocidade perto do aeroporto. A guarda, a princípio, pensou que fosse apenas um inseto passando perto da câmera, mas o vídeo mostrava que o objeto estava do lado de fora. Assustada, ela enviou o material para a Administração Federal de Aviação e para pesquisadores, mas recebeu poucas respostas. Até mesmo seu pai, ex-oficial da Marinha, não conseguiu identificar o objeto. Outros passageiros também disseram ter visto a mesma coisa. Analistas afirmaram que não parecia ser um drone, nem um inseto. Era algo se movendo a uma velocidade extraordinária. À primeira vista, parecia apenas um ponto flutuando, quase invisível. Mas, segundo algumas interpretações, aquele ponto poderia ser muito maior do que parecia. Número 27. No dia 10 de fevereiro de 2026, horas antes do fechamento temporário do espaço aéreo sobre El Paso, no Texas, testemunhas observaram um objeto enorme suspenso no céu. Um observador o descreveu como um ponto gigantesco, com emissões estranhas saindo da parte inferior. Os voos tiveram suspensão por motivos especiais de segurança, inicialmente com previsão de restrições por 10 dias, deixando passageiros surpresos, especialmente em uma cidade localizada a muitas horas de distância dos aeroportos maiores mais próximos. Mais tarde, a Administração Federal de Aviação reabriu o espaço aéreo, afirmando que não havia ameaça para voos comerciais. Relatórios sugeriram que operações contra drones do Pentágono, perto da fronteira entre os Estados Unidos e o México, podem ter causado a restrição. Ainda assim, com Fort Bliss e o aeródromo militar Biggs nas proximidades, muita gente se perguntou se o que pairava sobre El Paso era apenas atividade militar ou algo muito mais estranho. Número 28. Uma mulher esperava no aeroporto de Cleveland, em Ohio, no dia 23 de setembro de 2023, quando começou a ouvir sons realmente estranhos ecoando pelo terminal vazio. No começo, ela pensou que fosse apenas a estrutura do prédio, mas os sons ficaram cada vez mais inquietantes, como vozes selvagens surgindo de lugar nenhum. Ela pegou o celular, gravou tudo, e o vídeo se espalhou rapidamente. Na internet, muitas pessoas ficaram convencidas de que aquilo poderia ser atividade extraterrestre dentro do aeroporto. Número 29. No aeroporto de Dubai, autoridades detiveram um homem procedente da Tanzânia, depois que seu comportamento levantou suspeitas. Ele viajava sozinho, apenas com bagagem de mão, carregando um polvo seco e cadernos cheios de desenhos estranhos. Os agentes logo classificaram o caso como possivelmente relacionado à magia negra. Embora algumas práticas tradicionais de seu país envolvam cura e espiritualidade, os escritos encontrados não tiveram consideração sagrada e acabaram tratados como ilegais nos Emirados Árabes Unidos. As autoridades confiscaram os objetos, incluindo itens semelhantes encontrados em outras ocorrências, e confirmaram que objetos ligados a práticas consideradas magia negra são proibidos. O passageiro recebeu envio de volta ao seu país, e os materiais apreendidos acabaram destruídos. O caso serviu como lembrete de que Dubai aplica regras rígidas contra qualquer coisa considerada sinistra ou proibida.